Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu tive uma ideia aqui e eu vou começar a colocar em prática, tá? Que é o seguinte, eu vou começar a contar histórias que aconteceram comigo, porém de forma ilustrada. Eu vou contar e vou mostrar ilustrações, tá? Só para ilustrar a história mesmo. E hoje eu vou contar a história da menina possuída. Sim, a menina possuída, gente. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, tá? É uma história verdadeira, certo? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e embarque comigo nessa jornada louca, tá certo? Bom, certa vez eu fui para a igreja, né? Eu participava de uma igreja, eu fazia parte lá e eu fui, né? Era um dia de ir, era um dia de culto e eu fui. Eu fui para a igreja. Chegando lá, né, eu sentei com meus amigos, né, porque lá tinha a área dos meninos e das meninas, dos adolescentes. E assim, era tipo assim, tinha um salão, né? E aí de um lado ficavam os meninos. E do lado, na frente da gente, ficavam as meninas. E no meio era a passagem, o salão ali e tal, né? E aí eu tava lá com meus amigos, normalmente. Sentei e fiquei de boa. E aí chegou a menina, né? Que ela era novata lá. Ela já tinha ido algumas vezes, porém nesse dia, gente, ela chegou muito estranha. Ela estava muito estranha, ela estava assim, toda emburrada, com uma expressão muito estranha, assim, de cara fechada, a cara de poucos amigos. E ela chegou lá, cruzou os braços e ficou lá de cara feia, sentada no lado das meninas lá. A gente já percebeu, né? A gente já notou isso, já percebeu que ela estava bem estranha, né? A gente ficou observando assim, mas tudo bem, né? Até então podia estar de mau humor e tal, e ok, normal. Só que aí de repente, gente, ela começou a mudar a expressão e começou a olhar pra gente com uma expressão bem estranha, sabe? Com uma expressão assim de meio macabra, meio muito estranha, gente. Ela começou a olhar pra gente com uma expressão bem estranha, bem assim, mal, sabe? Demoníaca mesmo. Demoníaca é a palavra. E a gente já ficou com medo, né? A gente já ficou meio, meu Deus do céu, por que ela tá olhando assim pra gente? Com essa cara feia, com essa cara estranha, com esse olhar maligno. Foi exatamente isso, um olhar maligno. E de repente, simplesmente ela começou a abrir as pernas. Simplesmente começou a abrir as pernas, abrir e fechar as pernas várias vezes. E como eu falei, né, as meninas ficavam à frente da gente, ficava assim de frente pra gente. Ou seja, ela estava de saia e ela começou a abrir as pernas e fechar do nada. Abrir e fechar as pernas. Foi muito louco. A gente ficou, meu Deus. E a gente ficou chocado, né? Tipo assim, meu Deus, por que ela tá abrindo as pernas e fechando as pernas toda hora assim pra gente? Tipo, como se ela quisesse, sabe? Que a gente visse mais do que deveria. E aí o pastor, ele já percebeu isso. Ele percebeu que ela estava bem estranha, tá? Ele notou, assim como todo mundo, que ela estava muito estranha. Então o pastor subiu lá no púlpito e ele chamou todos os jovens para ir lá para frente, se ajoelhar lá na frente no púlpito para ele fazer uma oração. Ele ia fazer uma oração pelos jovens. E aí a gente se levantou, né? E todos fomos até lá para ajoelhar para receber a oração. Porém, gente, a menina não foi. Ela ficou lá, sentada, de braços cruzados, com a cara maligna. Ela não foi, ela ficou lá, sentada, observando tudo, porém meio que rindo e olhando assim de uma forma bem estranha, bem bizarra. E a gente percebendo aquilo, né, ficou um clima bem estranho, tipo, poxa, por que ela não veio? Todo mundo foi, menos ela, todo mundo percebeu isso. Todo mundo percebeu. E aí o pastor mais uma vez ressaltou que ela também tinha que ir, né? Ele apontou para ela, mandou também que ela fosse. Ele chamou ela também para ir lá se ajoelhar.
para receber a oração. E aí ela levantou e foi. Mas, gente, essa parte foi tão bizarra porque ela levantou tão estranha. Ela levantou e ela caminhou, né, até o púlpito, porém ela foi caminhando de uma forma tão estranha, parecendo uma boneca se quebrando, sabe? Toda assim, meio cambaleando, meio. Foi muito estranho mesmo, foi muito bizarro. E aí, de repente, ela ajoelhou lá na frente, quando ela chegou no púlpito, ela ajoelhou, mas assim, muito bizarro. Porque ela se ajoelhou com um sorriso muito feio, muito estranho, com um olhar assim, os olhos esbugalhados. Ela não piscava e ela ria de uma maneira muito bizarra. Todo mundo ficou assim em pânico. E aí, de repente, o pastor colocou a mão na cabeça dela para fazer a oração, né? Quando ele colocou a mão na cabeça dela para fazer a oração, do nada ela se manifestou. Pronto, ela começou a gritar de uma forma muito louca, muito furiosa. Ela começou a gritar mesmo, muito alto e com uma voz bem grossa. Nesse momento, ela começou a correr, meio que para cima do pastor, e todo mundo ali começou a correr loucamente para se afastar dela, porque todo mundo ficou assustado, sabe? E as irmãs foram para cima dela, né? E já conteram ela, já seguraram ela. 3 irmãs foram para lá e seguraram ela. Gente, essa menina magra, ela era bem magrinha. Ela jogou as irmãs longe. Ela simplesmente jogou as irmãs longe. As irmãs caíram no chão e ela estava extremamente descontrolada e furiosa. E com uma voz muito grossa, muito feia e muito estranha. Nesse momento, gente, eu estava em choque. Eu já estava assim, totalmente com medo, assustado, apavorado. Então eu pensei comigo, eu vou sair daqui agora, eu vou picar a mula. Eu vou me mandar desse circo dos horrores. E quando eu fui para a porta para ir embora, né, para meter o pé, a irmã Elaine, ela me bloqueou. Ela disse: "Não, você não pode sair". E ela ficou na porta, ela fechou a porta e impediu que eu e qualquer outra pessoa saísse, né, alegando ela que não podia sair porque poderia pegar uma seta maligna em mim e eu, no meio da rua, me jogar na frente de um carro, pular da ponte e me matar. Disse a irmã Elaine, né? E eu, né? Como vocês podem ver, eu não podia enfrentar a irmã Elaine de jeito nenhum, né? Não tinha nem cabimento. Olha o tamanho da irmã Elaine. Então eu disse, tá bom, né? Já que eu não posso sair, vou ficar aqui. Aí eu me espantei, né? Eu me espantei quando eu soube que eu não podia sair. Eu fiquei assustado, disse, pronto, agora lascou. Agora esse demônio vai me matar aqui dentro. Essa menina endemoniada vai acabar comigo. E só restou o quê? Só restou orar, né? Me juntei a todo mundo ali, porque todo mundo ficou orando em voz alta para expulsar o capeta da menina. E eu fiquei lá também morrendo de medo, orando para aquilo tudo acabar. Enquanto isso, a menina louca, descontrolada, sendo segurada por muitas pessoas e gritando muito, se contorcendo, sabe? Fazendo a maior estripulia. Enquanto isso, todo mundo orando por ela lá. E aí, de repente, depois de um tempo, ela cai no chão. Ela cai no chão desacordada. Desmaiou. Simplesmente desmaiou. E todo mundo ali em volta, né? Aí ela foi acordando e retomando a consciência. Ela começou a acordar. Começou a acordar e pronto, naquele momento eu já meti o pé. Ali eu já podia ir embora, então eu saí, eu meti o pé porque o meu medo era ela acordar de novo. Quer dizer, ela acordou, né? Mas o meu medo era ela se manifestar outra vez e eu ter que ficar lá preso. Então eu não vou esperar ela se manifestar outra vez, né? Já vou me embora daqui, sair correndo. E quando eu saí, gente, na rua, todo mundo começou a rir da minha cara, porque eu saí muito assustado e chorando. O povo tudo rindo. Por quê? Porque ficaram as pessoas da rua, escutando todo aquele fuzuê, começaram a olhar pela fechadura da porta e viram tudo. E viram que eu estava também desesperado. E eu fui embora correndo e chorando e o povo rindo da minha cara. Gente, eu fiquei com uma raiva tão grande. Eu fiquei com um ódio tão grande desse povo. Nossa, quase que quem se manifestava ali era eu também. De tanto ódio. Mas fui embora, né? Eles rindo de mim lá.
Foi humilhante, mas eu fui embora. E aí eu cheguei em casa, abri a porta correndo, entrei correndo assim, totalmente em choque. E encontrei minha mãe, ela perguntando: Menino, o que foi? Que cara é essa? Como foi o culto hoje? Eu só falei pra ela: Foi uma benção, só isso. Eu não dei detalhes, eu não falei nada do que aconteceu. Só disse a ela que foi uma benção. E ela ficou sem entender nada. Ela não entendeu nada. Simplesmente ficou tipo assim: Como assim? Foi uma benção, ele chegou assim, mas tudo bem, né? E aí o tempo passou, né? Passou-se um tempo, acho que coisa de umas 1 ou 2 semanas. E teve uma festividade lá na igreja. E eu fui, né? Eu já tava tudo mais calmo, né? E tal. Eu já tinha passado meio que o trauma, passou um pouco. E eu fui para essa festividade. Chegando lá, eu sentei com meus amigos e tava um clima muito bom, tava um clima muito legal e tal. Tava tendo música e tal, as pessoas. Tava bem legal, bem divertido. E a menina tava lá. A menina tava lá, né? Sentada, aparentemente muito bem. E eu pensei, né? Ela tá de boa agora, que bom, ela tá normal. O cão saiu dela, o capeta saiu, ela voltou ao normal. Ela tava lá sentadinha de boa, normal, né? Aí chegou a hora de ir embora, né? Terminou a festividade, né? E todo mundo tava indo embora, né? E eu também, obviamente. E, gente, quando eu chego lá, eu passei por ela. Eu passei perto dela. E quando eu passei perto dela, ela tava abraçada num cara. E ela, assim, quando ninguém tava olhando, ela olhou pra minha cara e falou simplesmente assim: Eu vou colocar você pra correr de novo. Olhando pra mim com um olhar satânico. Ela falou simplesmente isso, que ia me colocar pra correr de novo. E eu fiquei, o quê? Eu fiquei tipo assim, em choque. Meu Deus do céu, então o capeta não saiu dela ainda. Ela vai se manifestar outra vez de novo. Gente, nesse momento, eu me piquei pra casa. Piquei a mula pra casa e nunca mais voltei naquele circo dos horrores. Porque eu não queria mais ver aquilo novamente, né? Porque se ela falou aquilo é porque ela ainda não estava sem o capeta no couro. Ela ia incorporar outra vez. Então nunca mais eu voltei naquele lugar. Nunca mais. E, gente, essa foi a história de hoje. Até uma história verídica, relembrando aqui para vocês que é uma história verídica que aconteceu comigo, certo? Então, se você gostou da história, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Obrigado a todos e tchau, tchau.